empregatício você acredita que está inserido atualmente? Eu tô como PJ, sou contratado como PJ. Tá, e qual profissão ou cargo você ocupa dentro da empresa? Eu fui contratado como projetista júnior, então o que eu faço é o modelamento de peças, né, da área automotiva. Então, eu entendo que eu tenho um horário mais flexível, mas acaba que, pela força da rotina, a rotina acaba me obrigando a seguir um determinado horário. Então, eu acabo chegando no escritório, às vezes que eu vou presencialmente, né, no escritório, eu procuro chegar sempre no mesmo horário e acabo saindo também no mesmo horário, mas não tem uma exigência assim, né? É claro, assim, existe uma exigência com relação ao cliente, porque como a gente está dentro de um ecossistema de uma empresa maior, essa empresa maior ela tem um horário de funcionamento dela e muitas das vezes a gente tem que cumprir demandas dessa empresa maior e o pessoal que trabalha nessa empresa segue um determinado horário e acaba obrigando, não obrigando assim com força, né, de lei, mas digo, a gente acaba convergindo pro horário deles, né? Quando tem muita demanda, aí isso acaba acontecendo sim, acaba de trabalhar em final de semana, depois do horário, isso acontece sim. A carga horária diária, o mínimo é de 8 horas, né? Então, isso o pessoal até orienta a gente a tentar fazer essas 8 horas, né? Em caso de ausência, você poderia mandar outra pessoa, né, para fazer a sua função, para trabalhar um dia lá na empresa? Eu entendo que não, até pela natureza da minha função, assim, a atividade que eu faço, ela não é simples, né? Eu precisei passar por um treinamento para poder desempenhar a função que eu faço hoje. Eu recebo pelas horas trabalhadas no mês, né? Então, todo mês a gente recebe o pagamento, mas o pagamento é feito em função das horas que foram trabalhadas no mês e as horas são contabilizadas, controladas por um aplicativo de horas mesmo, de horário, né? De banco de horas. Então, a gente preenche semanalmente, diariamente, quantas horas foram trabalhadas. E ao final do mês você envia essa folha de horas, essas suas horas têm que ser aprovadas por um gestor, né, o gestor da sua área, e uma vez aprovadas a gente emite uma nota fiscal com o valor referente àquelas horas. Né? Vale alimentação? Não. Vale refeição? Não. Vale transporte? Não. Vale combustível? Também não. Cartão benefício? Caju, Flash, Gympass? Lá a gente tem o Gympass, né? Mas cartão benefício tipo Caju? Não, esses outros não. Ok. Assistência médica, odontológica? Também não. Veículo para locomoção? Não. Eu recebo entre 1 a 3 salários mínimos. Não, eu tenho metas e eu tenho que responder sempre a um superior, né? Aí, geralmente ou o gestor da minha área, ou então o próprio cliente, né, que está gerenciando aquela determinada demanda ou aquela tarefa. Então eu sempre tenho que interagir com eles, né? Eu tenho sempre que prestar conta, né, do que eu tô fazendo, do que mostrar o que eu tô fazendo, para manter o rastreio da demanda, né? Essa demanda vai conseguir ser cumprida. Eu trabalho no regime híbrido. Eu preciso ir 2 vezes ao escritório, né, 2 vezes por semana, e o resto é home office mesmo. Tá, você pode descrever suas maiores dificuldades, desafios no seu ambiente profissional? Eu acredito que o maior desafio, né, que esse tipo de relação de trabalho ele acaba trazendo é a questão da estabilidade, né? A gente fica muito à mercê da vontade, assim, e da demanda. Não é nem vontade, né? É muita demanda que a empresa está passando naquele momento. A empresa simplesmente vai começar a desligar todo mundo, né? E para a empresa, né, nesse tipo de regime, é muito fácil fazer isso. Ela acaba que fica mais livre para fazer isso, né? E a gente fica muito à mercê, muito solto, né? Isso, em parte, é uma desvantagem nesse sentido, porque você fica sem estabilidade nenhuma, mas acaba criando uma vantagem para você, quando você encontra uma oportunidade melhor ou outros empregos, para você sair também da mesma forma é mais fácil. Então o seu vínculo é menor com a empresa, então você não vai ter um vínculo de FGTS, por exemplo, que não vai ficar retido se você quiser sair da empresa. A empresa ela sempre vai predominar a vontade dela, né? Não tem jeito, na relação entre forças ali, a empresa é muito mais forte que você. Né? E a falta de benefícios, né? Você tem o seu salário ali e é isso, né? Não tem plano de saúde, acompanhamento de saúde, auxílio no transporte, auxílio na alimentação. Como eu vou para o escritório, por exemplo, eu arco tudo do meu salário, do meu bolso, né? Em parte, a diferença que esses benefícios trariam se fosse no regime CLT, né? Ele estaria incorporado, né, no valor do seu salário. Então, teoricamente, o que dizem pelo menos é que você está recebendo a diferença disso, né? Então, esse valor está sendo passado diretamente para você. Mas a gente sabe que assim, nem sempre é dessa forma, né? Então a gente fica muito à mercê mesmo. Caso aconteça, né, algum problema de saúde, uma cirurgia de urgência, você não pode apresentar atestado médico na empresa? Como funciona? Não, que eu saiba não. Você é como se você tivesse afastado. Você vai ficar sem trabalhar, né? Você não vai gerar horas e não vai receber, né? Inclusive tem um caso de
de uma colega nossa que teve filho recentemente, né? Ela tá afastada, ela não tá recebendo, porque ela não tá trabalhando, né? Mas ela continua, entre aspas, assim, contratada, né? Eu diria que é mais livre em partes, né? Porque, como eu comentei, a gente acaba seguindo o horário do cliente. Então, você tem um horário flexível, mas você ainda assim tem que... você tá convergindo para um horário. Existe um horário que você tem que convergir. E eu acho mais cansativo, talvez, porque você não tem uma estabilidade, né? Você tá muito em função da demanda. Então, às vezes, acaba sendo uma montanha-russa, assim, né? Você, quando tá com uma demanda baixa, você fica muito tranquilo, mas quando tá em um período com uma demanda maior, você acaba trabalhando, sei lá, 10, 12, 16 horas no dia para poder cumprir aquela demanda, que acaba acontecendo com muita gente. Então, é meio que isso. A gente tá muito desprotegido nesse sentido.